E vamos para a palavra dessa noite. Está com o coração preparado, sim ou não? Vou de novo, vai lá. Está com o seu coração preparado, sim ou não? Deus falou muito comigo, irmão, sobre isso aqui. É fruto de algo que Deus falou comigo hoje. E eu, agora, na hora do almoço, eu sentei lá e falei, Deus, vou trazer exatamente da mesma maneira que o Senhor falou comigo. E eu espero que você saia daqui com o seu coração reconstruído, direcionado por tudo aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. O título da palavra de hoje é exatamente esse. Você sabe o que realmente quer? Porque às vezes a gente só acha que a gente sabe o que a gente quer. Mas eu espero que até o final dessa palavra o Espírito Santo trabalhe no seu coração e nos próximos minutos você se abra e você saia daqui com uma consciência plena de quem você é, do que você espera, do que você quer para a sua vida, tá bom? Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Se você puder ficar de pé, claro, eu te agradeço, para que a gente possa ler. Só fica sentado se você não puder ficar de pé. Se tiver duas pernas saudáveis, muito bem saudáveis, fica de pé, porque a gente está lendo a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Esse texto vai dizer assim: Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falaram sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observavam de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada de seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: O que você me pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou às margens do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: Onde está o Senhor Deus de Elias? E então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvavam com o rosto no chão diante dele. Pode se sentar, fechar sua Bíblia e os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco, porque o nosso coração precisa ouvir a Tua palavra. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz que nos inspira, que nos instrui, que nos alinha e nos corrige diante daquilo que o Senhor tem para nós, como projeto para as nossas vidas. Que o nosso coração, então, nessa noite, receba a Tua palavra, sendo uma terra boa, para que ela, como semente, caia e possa produzir 30, 60 e 100 vezes mais, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. A palavra central da mensagem dessa noite é foco. E como essa palavra ela faz a diferença na vida de todos que a entendem e aplicam-na em sua vida.
A falta de foco é algo destruidor. Mas posso dizer que uma pessoa focada carrega a característica talvez das mais necessárias, uma das características das mais necessárias para lutar diariamente pelo seu propósito e objetivo de vida. Sem foco é impossível você permanecer diante dos dias difíceis. Ter foco é ter a certeza de que você vai se dedicar, vai dar o melhor de si em busca de um sonho, de um objetivo e de um projeto. A gente como cristão, a gente precisa criar um entendimento na nossa mente. A gente fala muito aqui sobre entender a vontade de Deus. Diga comigo assim: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aí você vai dizer: dura coisa me perguntas, pastor. Se eu soubesse, ficaria tudo mais fácil. Se eu soubesse o que Deus quer para a minha vida, ficaria tudo mais simples. E eu decidiria com mais paz no meu coração. E eu decidiria com mais tranquilidade no meu coração. Mas eu quero trazer uma reflexão e um ponto de entendimento aqui sobre isso. Eu sei que é muito difícil a gente ter clareza para nós, e talvez um poder de autoconvencimento do que realmente é a vontade de Deus para nós. E isso de alguma forma sempre vai gerar essa dúvida no nosso coração. Mas posso te dizer que alguém que vive para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é alguém que vai ter uma sensibilidade maior para viver a vontade de Deus. Quando eu me entrego, quando eu me rendo, quando eu me disponho a ter um relacionamento com Deus, eu me torno alguém mais sensível àquilo que Deus está dirigindo o meu coração. Eu me torno alguém mais sensível ao agir e ao mover do Espírito Santo de Deus. Porque no final das contas a gente vai ter o ensinamento e a compreensão de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda isso aqui: é o Espírito Santo que vai conduzir o teu coração, vai falar com você e te levar naquilo que nós podemos chamar, e nós temos esse costume dentro da igreja de dizer, o centro da vontade de Deus, o lugar onde a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas o nosso entendimento precisa ser moldado para que a gente entenda que não é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Espera aí, pastor, que agora complicou o negócio. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que ela não é boa, perfeita e agradável para mim? Porque muitas vezes a vontade que para Deus é boa, perfeita e agradável vai te tirar do teu lugar de conforto. Vai desconstruir os teus sonhos e te levar para um lugar onde você vai ser confrontado. Enquanto você está chorando, Deus está sorrindo e dizendo assim: está aprendendo, né? Está crescendo, né? Está doendo, né? Pois é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável e não a sua. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então, ter a percepção do que é a vontade de Deus é ser sensível à voz dele. É ser alguém que será totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Para que a gente desconstrua do nosso coração coisas que podem nos levar para longe de Deus. Entenda, quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, começa a se cumprir sobre a nossa vida, ainda que nós sejamos levados por caminhos totalmente diferentes daqueles que eu ou você naturalmente escolheriam, nós somos levados para mais perto de Deus. Nós somos levados para ser resposta a um lugar, a uma cidade, a um problema, a uma condição. Sempre que Deus cumpre a sua vontade boa, perfeita e agradável, Ele faz isso para que algo seja resolvido e o nome dele seja glorificado. Faz sentido para você isso, sim ou não? Então por isso, olhando para Deus com muita tranquilidade, a gente tem que saber quem Ele é para nós. E como eu disse, a palavra central aqui é o foco. O nosso coração precisa estar focado em Deus, precisa estar focado na palavra dele. E a gente precisa olhar sempre para onde o nosso coração em Deus está apontando. Se Ele for o nosso foco, as coisas começarão a fluir e começarão a fazer mais sentido. Quando o nosso coração está em Deus, a gente vai estar mais tranquilo em saber que as coisas realmente não acontecem no nosso tempo. Porque tem algumas pessoas que às vezes que as coisas não acontecem no tempo delas, elas se desesperam. Elas brigam,
elas questionam. Elas falam, e aí Deus, por quê? Quando algumas pessoas não entendem o modelo de Deus agir, elas se questionam porque outras pessoas foram levantadas para tais coisas e elas não foram. Por que que Deus está fazendo coisas acontecerem na vida de outras pessoas e na vida delas não? Vão para dentro dessa narrativa histórica bíblica de Elias e Eliseu e você vai entender melhor isso. Quando a gente vai para a história dos dois, a gente vai ver Elias como um grande profeta. O Elias como um homem ousado, que desafia Baal, que desafia os profetas, que desafia Jezabel. Nós vamos ver o Elias com conflito, aquele que desafia tudo e com conflito no seu coração, com medo da morte. Mas a gente vai ver Deus falando com ele, Deus levantando ele, Deus forjando o coração do profeta. Para aquela geração, olhar Elias como um profeta era uma inspiração. Eu não sei se você sabe, mas na época de Elias existia uma escola de profetas. Homens eram separados para serem treinados, preparados para futuramente poderem assumir o lugar de profeta, aquele que Deus iria falar por ele. Então, talvez dentro do grupo de profetas, era muito comum talvez olharem para Elias e dizer assim, puxa, será que um dia a gente vai ser como ele? Será que um dia a gente vai ter essa mesma ousadia dele? Será que um dia a gente vai conquistar, essa presença de Deus que ele carrega, essa intimidade e essa autoridade que ele tem? Já viveu alguma situação assim? De olhar para um quadro, de olhar para uma situação de alguém, para a vida de alguém, para um momento de alguém e dizer assim, meu Deus, será que um dia eu vou conquistar isso? Será que um dia eu vou ser assim, Senhor? E talvez você trabalha, você luta e você constrói, talvez tendo alguém como um alvo, alguém como um objetivo, o modelo e o padrão da vida de uma pessoa, dizendo assim, meu Deus, quando a minha vida chegar nesse padrão, quando a minha vida chegar nesse modelo, as coisas vão ser incríveis. Então a primeira coisa que eu quero desconstruir no seu coração, talvez seja exatamente essa. A gente pode até ter exemplos que inspirem o nosso coração, mas o nosso maior modelo tem que ser Deus, a sua palavra, tem que ser o direcionamento dele. Porque aquilo que Deus faz na minha vida é diferente do que Deus faz na sua, é diferente do que Deus faz no outro. Nós fomos chamados para um tempo, para uma cidade, para uma estação, para um local, para uma família. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. Elias, o maior profeta da sua geração. Havia uma escola de homens preparados para ser profeta. E quando Deus tem que levantar um sucessor para Elias, quem que Deus chama? Um profeta? Um agricultor. Deus chama um homem com o coração diferente. Um homem que sabia quem Elias era. Um homem que sabia quem Deus era. Um homem que conhecia, me permita colocar isso, o texto e o contexto da época. Mas não um homem que focava apenas em outro homem, mas um homem que tinha um coração disposto a viver o que Deus tinha para ele. Preste atenção nisso. Focar em um objetivo para ser alcançado, focar em um alvo de vida a ser alcançado, pode atrapalhar você. Pastor, mas como assim? O senhor falou que eu tenho que ter foco. Você tem que ter foco em buscar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, para que de fato as demais coisas sejam acrescentadas. Pastor, então eu não posso ter sonhos? Claro que você pode. Pastor, eu não posso orar pelas coisas? Pode orar. Por isso que eu disse aqui no começo, o seu coração sempre será sensível àquilo que Deus tem para você, sempre será sensível ao que Deus quer para você, e quando Deus direcionar o seu coração vai ser mais fácil você orar. Deus, o Senhor me colocou aqui, então o Senhor me conduz. Senhor, o Senhor está me direcionando para lá, então o Senhor abre portas ali. Eu vou afirmar algo aqui para você, que é um entendimento que com o passar do tempo Deus trouxe no meu coração isso. Deus sempre vai nos levar em um lugar que faça sentido com tudo aquilo que Ele já tem feito sobre a nossa vida.
aonde as habilidades naturais, os dons naturais e a capacidade natural que Ele te deu, elas sejam usadas com mais clareza. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu vou usar uma expressão, uma colocação, perdão, muito simples. Não faz sentido nenhum. Alguém que tem medo de falar em público, não faz sentido nenhum. Alguém que tem medo de falar em público, Deus levar ela a ser um palestrante. Não faz sentido, porque não está alinhado com aquilo que Deus está fazendo sobre a vida dela. Porque Deus sempre vai dotar cada um de nós com uma habilidade natural para uma determinada coisa. E Deus vai forjar o nosso coração. Deus vai forjar a nossa vida. Deus vai forjar a cada um de nós. Qual que era a maior característica de Eliseu? Não ter medo do desafio e ter um coração obediente. O que Deus prefere nos seus líderes? A obediência ao invés do sacrifício. Por que Deus levanta um agricultor, um camponês, e não levanta um dos profetas daquela geração? Porque provavelmente o coração de Eliseu se demonstrava ou se apresentava a Deus muito mais disposto a obedecer, servir e renunciar do que qualquer outro coração daquela época. O foco do coração de Eliseu apontava, e a história dele vai dizer isso, totalmente para viver uma vida que agradasse ao Senhor. Então eu quero te questionar o seguinte: nas coisas que você tem hoje como foco e objetivo na tua vida, todas elas apontam para que no final de tudo o nome do Senhor seja glorificado? Para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado? Seja na tua vida pessoal, na tua família, nas tuas conquistas pessoais, no teu trabalho, aonde Deus tem te colocado. Será que as pessoas têm visto Deus em você e tudo que você tem feito, e tudo que você tem vivido é para apontar a glória de Deus? Ele precisa ser o nosso foco, Ele precisa ser a nossa motivação. E a gente tem que entender que quando a gente sonha, a gente planeja algo que Deus está fazendo o nosso coração arder, irmãos, a gente tem que ter consciência que a gente vai ter que lutar por isso. Vamos para o quadro de Elias e Eliseu. Eliseu estava lá, diz a Bíblia, arando o campo, irmãos. Cuidando das suas coisinhas, tchau. Com seus boizinhos, o seu campinho, a sua plantaçãozinha. E a Bíblia diz que Elias chegou, fez o que com a capa? Jogou a capa. Aquilo era um sinal que o profeta estava escolhendo aquela pessoa para ser o seu seguidor e o seu sucessor. Para que aquela pessoa caminhasse com ele. Sabe o que Eliseu fez? Sim, senhor, eu entendi o recado. Mas eu só preciso me despedir dos meus pais para que eu possa voltar e te seguir, tudo bem? E a Bíblia vai apontar e dizer assim que Elias disse, tudo bem. Pode ir lá, faça assim, mas depois que você fizer isso, você volte. Preste atenção nesse detalhe aqui, irmãos. Isso aqui é valioso demais para a nossa vida, para o nosso entendimento. A gente entender o que a gente realmente quer. Eliseu volta para se despedir dos seus pais. E é só isso que a Bíblia diz que ele faz? Não. A Bíblia diz que ele volta para se despedir dos seus pais. Mata todos os seus boizinhos. Quebra todas as suas carroças. Faz o maior churrasco comunitário que aquela vizinhança já viu. Chama todo mundo, faz uma festa de despedida, beijo para todos vocês e vai embora. Ele não só se despediu, ele se desconectou daquilo que ele era, para viver a partir daquele momento aquilo que Deus estava apontando ele para viver. Às vezes a gente tem uma dificuldade imensa com isso, de nos desprender de quem nós achamos que nós somos. Por isso que eu vou te perguntar, você sabe realmente o que você quer para a sua vida? Porque tem gente que às vezes tem um sentimento de defesa, e se começar a te incomodar, irmãos, você me desculpa, mas é para te incomodar mesmo, tá? Já viu aquela pessoa, agora você não olha para o lado não, que não é hora de acusar ninguém, tá? Mas aquela pessoa que fala assim, eu vou lá, né? Se der certo, Deus. Se não der, amém, né? Mentira. Mentira. É sentimento, é comportamento de autodefesa. É para já justificar a mente dela se não acontecer do jeito que ela queria. É só para ela ter uma desculpa para se convencer, não deu certo, mas ela queria. Mas tem gente que diz, eu vou lá, né? Se for, foi, se foi, não for e tal. Tem gente que cria esse mecanismo na sua vida, não tem clareza do que quer.
Eu sempre brinco aqui, tem gente que acorda de manhã com um sentimento, no meio do dia está com outro, no meio da tarde está com outro, não tem, sabe, firmeza na sua vida. Irmãos, presta atenção, a lição de vida bíblica que a gente recebe aqui, não é uma lição de vida apenas espiritual, do contexto espiritual de tudo que aconteceu, mas é uma lição de vida bíblica de comportamento. Eliseu entendeu que o chamado de Elias para ele mudava a rota, mudava a vida, mudava o destino. E o que Eliseu fez? Se Deus está mudando o meu destino, se Deus está mudando a minha rota, se Deus está mudando a minha direção, eu vou seguir essa direção até o fim. Ele está dizendo, eu estou rompendo com as coisas que eu era, eu estou rompendo com aquilo que eu fiz até hoje, para poder viver integralmente o que Deus tem para a minha vida. Tem gente que quer se dispor a fazer algo novo, tem gente que quer se dispor a fazer algo para Deus, dizendo assim, se não der certo eu volto. Irmão, se Deus apontou algo no seu coração, se Deus direcionou para você, e você tem clareza de que realmente é o Senhor que está te levando, porque você está conectado com Ele, não é simplesmente seu desejo, não é simplesmente a tua vontade, mas Deus já está te mostrando, sou eu que estou mudando teu rumo, sou eu que estou mudando a tua rota, irmão. Rompe com o passado, rompe com as coisas que te prendem em outro lugar, aplica o teu coração com foco naquilo, e vai viver o que Deus tem para você. Aqui fica o entendimento que a gente precisa aplicar na nossa vida, de saber que mesmo que a gente esteja no lugar que Deus preparou para nós, vou dizer de novo, às vezes vai doer, irmãos, vai incomodar, vai ser um momento de renúncia, e aí a gente perde o foco. Porque a gente acha e a gente vem sendo criado e gerado numa cultura familiar, social e eclesiástica, muitas vezes na igreja, achando que dias de luta, dias de dor e dias de dificuldade não fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E a gente é cultural e socioculturalmente formado nisso, que a dor é algo ruim. Irmão, a dor te faz chorar, a dor te incomoda, mas para todas as coisas há um propósito estabelecido do Senhor para a nossa vida. É claro que a gente não pode negar que há dores que são evitáveis quando nós temos comportamentos alinhados à vontade de Deus, mas há dores que fazem parte do propósito de Deus para forjar e formar o nosso coração, para moldar quem nós somos. Por isso eu vou te perguntar aqui, você tem certeza do que você quer para a sua vida? Ou você simplesmente está querendo algo porque você está vendo a outra pessoa ter? Ou você teve o desejo só para mostrar que você também pode, só também quer? Como que está o teu coração com relação a isso? Como que está a tua mente com relação a isso? Uma perguntinha meia assim, mas você tem que se perguntar, será que o que eu quero de verdade mesmo assim? Será que o que eu quero, eu estou disposto a pagar o preço? Sempre vai ser exigido daquele que quer buscar algo, constância e firmeza na sua vida. Você leu o texto comigo e a gente leu 15 versículos, até uma extensão de leitura um pouco maior do que a gente está acostumado. Mas se você tem uma boa percepção, você vai ver que Elias faz 3 vezes a mesma colocação para Eliseu. O que ele diz? Fica aqui porque Deus me mandou ir até tal cidade. O que Eliseu responde? De jeito nenhum. Eu vou contigo, tão certo como vive o Senhor e tão certo como você está vivo, eu vou contigo e não te largo. Daqui a pouquinho de novo Elias disse para Eliseu, fica você aqui que Deus mandou ir para tal cidade. Se você for, eu vou e não te largo. E pela 3ª vez ele, fica aqui porque eu vou para lá. Não, se você for para lá eu vou também. Aonde você for, eu não largo não, eu vou junto. E a gente vai ver biblicamente exatamente isso. Reafirmações, né, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele esperava. E a gente vai ver Jesus e Pedro conversando sobre isso. Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, sim, eu amo. E ele vai perguntar isso para Pedro 3 vezes, para que Pedro reafirme as 3 vezes que o ama. E a Bíblia vai dizer que Pedro lá na 3ª vez vai
se incomodar, se entristecer e vai dizer: o Senhor sabe que eu te amo. Quantas vezes você já tentou a mesma coisa? Quantas vezes você já lutou? Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já insistiu? Quantas vezes você já persistiu? Tem gente que acha que só porque a vontade de Deus é fácil. Só olha para alguém, só diga assim, mas para incomodar mesmo. Diga assim, ó, olha para alguém e diz assim, ó, você está achando que só porque é da vontade de Deus é fácil? Fala, se enganou. Fala para as pessoas, se enganou. Irmãos, tem coisa de verdade que a gente quer, mas a gente não está preparado. A gente acha que a gente está, mas a gente não está. A gente acha que a gente merece. A gente não merece ainda não, irmãos. Ah, pastor, que isso? Misericórdia. Trabalho tanto, me dedico tanto, sou fiel, mas tem alguma coisa que ainda está faltando. Tem alguma coisa que ainda precisa ser construída, irmãos. Quando a gente está num lugar que Deus, sabe, entendeu que é o momento, irmãos, Ele tira a gente, Ele move a gente, Ele reposiciona a gente, Ele leva. Você fala assim, meu Deus, era agora? É agora. É desse jeito porque eu estou fazendo. Uma coisa que esse texto bíblico, essa história vai nos mostrar, que o nosso Deus, Ele não é um Deus que interrompe coisas no meio, Ele é um Deus de continuidade. Deus não interrompe os seus projetos, Deus cumpre os seus planos. Você pode declarar isso sobre a sua vida? Diga assim, eu creio que o meu Deus, chama no pessoal e diga que o meu Deus é um Deus de continuidade que cumpre os seus planos. Deus, Ele não interrompe as coisas no meio, Ele cumpre elas até o fim. Mas para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele estabeleceu, existem algumas coisas que cabem estritamente a nós. E elas estão explícitas nessa passagem. Porque o camponês que não se preparou para ser profeta, assume o chamado e diz, eu vou. Rompe com o seu passado para não ter para onde voltar, para continuar seguindo até o fim. É aquele que permanece do lado de Elias. A Bíblia diz que ele era aquele que servia Elias. Eu estou aqui para te servir. E a gente tem que ter essa consciência, irmãos. Vai ter tempo de servir, vai ter tempo de entregar, vai ter tempo de liderar, vai ter tempo de aparecer, vai ter tempo de não aparecer, vai ter tempo de sorrir, vai ter tempo de chorar. Mas tudo isso vai nos ensinar que Deus é perfeito em tudo o que faz. Esse moço, Eliseu, vai nos mostrar que algumas coisas são imprescindíveis para aqueles que querem viver realmente coisas extraordinárias na sua vida. E aí, pensando nas coisas que você mais quer hoje, quem consegue pensar comigo nas coisas que mais quer, diga amém aí. Pode pensar, pastor, mas será que o que eu quero hoje é o que Deus quer? Calma que a gente chega lá. Pensa na coisa que você mais quer hoje. A coisa que eu mais quero hoje é fazer uma faculdade. A coisa que eu mais quero hoje é arrumar um emprego novo. A coisa que eu mais quero hoje é casar. A coisa que... Recebe aí, em nome de Jesus. A coisa que eu mais quero hoje é ter um filho. Não sei, a coisa que você mais quer, irmão. Pensa aí. Aí, firmado sobre a coisa que você mais quer, responda para si mesmo. Você está pronto para pagar o preço? Não importa ou não importe o tempo que demorar. Porque talvez você tenha pressa. Porque a gente tem pressa. Aí Deus olha lá do céu e fala assim, eu não tenho pressa. Mas a gente está lá, Senhor, o Senhor não se importa comigo? Aí Deus fala, me importo tanto que eu não tenho pressa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que uma das coisas que Deus mais gosta de ensinar a gente é que Ele não tem pressa. E quanto mais pressa a gente tem, mais Deus fala, eu não tenho pressa. Aí tem hora que você fala assim, tá bom, Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo bem. Será que a gente tem disposição a pagar o preço necessário?
Elias jogou a capa. Ele não obrigou Eliseu a vir. Presta atenção, pelo amor de Deus, entenda isso. Deus vai mostrar para você, no seu coração, com clareza, aquilo que Ele quer para você. Ele não vai te obrigar a viver. A escolha vai ser sua. Você decide que caminho você vai trilhar. Você decide por onde você vai caminhar. Você decide por onde você vai passar. Eliseu disse: eu vou pagar o preço. Eu vou me entregar. Outra coisa que Eliseu demonstra durante a trajetória dele ao lado de Elias e depois posteriormente. Você está preparado, de verdade, para se esforçar mais do que todo mundo, para viver aquilo que Deus está apontando no seu coração? A gente tem um preço para pagar, mas se esforçar mais do que todo mundo é algo a mais, mano. Todo mundo vai, todo mundo pode. Você sabe que às vezes você não pode ir, você não pode fazer. Todo mundo fala, todo mundo... Aí você vai aprender que você não pode falar igual todo mundo. Todo mundo é desse jeito. Aí você vai entender aquilo que mamãe e papai sempre disse: você não é todo mundo. Você está disposto e disposta a se esforçar mais do que o outro? A dormir menos? A trabalhar mais? A se dedicar mais? A se entregar mais? Aí eu vou te perguntar de novo: você realmente quer o que você sonhou aí? Você realmente quer o que você imaginou que você quer? Então, você está disposto a pagar o preço? Está disposto a se esforçar mais do que os outros? Porque Eliseu pagou o preço e se esforçou. Outra característica: você está preparado e preparada para se despedir de coisas que hoje são importantes para você? Para desconstruir o teu lugar seguro? Para desconstruir aquilo que você acha que... Talvez, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Deixa eu dar um... Às vezes você acha que hoje você já está no lugar que você vai viver pro resto da sua vida, que é tudo que você sonhou, que você já está às vezes ali vivendo. Aí Deus fala assim: calma, eu nem comecei ainda. Eu nem estou fazendo direito ainda, eu só estou te mostrando um pouquinho do que eu quero fazer na sua vida. Será que você está preparado para se despedir de coisas que são importantes, pessoas que são importantes, lugares que são importantes, momentos que são importantes? Para que Eliseu vivesse a totalidade daquilo que Deus estava dizendo para ele que ele poderia viver, ele precisou se despedir de quem ele era, se desconectar da sua família. Não foi um abandono, foi uma desconexão para dizer assim: eu estou livre para viver o que Deus tem para mim. Eu estou aberto para viver tudo o que Deus tem para mim. Você está disposto a renunciar a você? Porque essa é uma outra característica. Senhor, eu iria por aqui, mas o Senhor está apontando aqui, então eu vou. O Senhor está mostrando aqui, então eu vou. Você está disposto ao longo da caminhada para viver aquilo que Deus te aponta, aquilo que é o sonho que arde no seu coração? Você está disposto realmente a entender que Deus será a fonte supridora da sua vida? Irmãos, Deus é especialista em falar com a gente e dar um sacode no nosso coração que você nem imagina. E Deus às vezes é rápido e cirúrgico para responder, irmãos. Essa semana eu fiz uma oração a Deus, irmãos. Falei: Senhor, eu coloquei uma situação diante do Senhor na segunda-feira de manhã, saindo para o trabalho. E eu falo com Deus assim, meio que eu sou meio disfuncional dessas práticas tradicionais religiosas, de parar para orar, essas coisas assim. Irmão, eu vou dirigindo, eu vou orando, eu vou andando, eu vou orando, eu estou lá parado, eu estou falando. Então eu fui para o trabalho, estava lá. Depois da minha leitura diária, falando com Deus, falei: Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu, disso. Meu coração estava preocupado, irmãos, com um negócio lá. Falei: meu Deus do céu, tá. Amém. Já falei. Amém. Vida que segue, bora lá. As coisas para fazer, vamos fazer. Na hora do almoço, irmãos, uma pessoa mandou uma mensagem. Oi, pastor, tudo bem? A pessoa nem da nossa igreja é uma pessoa daqui de Espírito Santo do Pinhal que veio algumas vezes na nossa igreja. Ele falou: pastor, eu estava segurando para te mandar essa mensagem.
Mas Deus me incomodou tanto, ela falou assim, eu não sou nem de fazer isso, se o senhor quiser receber, o senhor recebe, se o senhor não quiser receber, o senhor repreende, o senhor fala o que o senhor quiser. Mas ela falou assim, semana passada eu sonhei com o senhor e com a pastora. E no sonho Deus falava assim, mandava eu dizer para o senhor assim. Eu falei assim, Deus, o senhor podia bater menos, né? Porque é difícil às vezes apanhar assim também. Irmãos, o que eu orei na segunda, Deus já tinha revelado para uma pessoa na semana anterior a resposta que eu precisava. De uma pessoa que nem faz parte do meu ciclo de vida cotidiano, que veio pouquíssimas vezes na igreja, mas Deus foi lá, falou no coração dela para ela trazer uma palavra de direcionamento para o meu coração. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, entenda o seguinte, quando o nosso coração está em Deus, Deus vai usar situações, pessoas e coisas mais improváveis para mostrar, continua caminhando que eu estou contigo. Continua indo por aqui que eu estou contigo. E nem por isso, mesmo Deus falando, quer dizer que as coisas vão acontecer. E aí, Deus falou, mudou alguma coisa? Não mudou, irmãos. O problema até aumentou um pouquinho mais. Mas e aí? E aí que eu vou seguir confiando, porque Deus está dizendo, vai porque está caminhando, vai porque eu estou contigo, vai porque as coisas estão acontecendo, vai porque eu estou conduzindo a tua vida. Quem está entendendo? Então, quando a gente está disposto a viver por algo, a gente tem que ter a consciência que quem nos sustenta e quem conduz a nossa vida de fato é Deus. Ele se torna tudo para nós. Irmãos, quando Eliseu ele deixa a casa dos pais dele e ele queima as carroças e mata os animais, ele não está só fazendo um churrasquinho como eu brinquei aqui, ele está destruindo todo o meio de sustento que ele tinha. E ele está dizendo, a partir de agora, no lugar que eu vou viver, na maneira que eu vou viver totalmente dependente de Deus. O que você quer, você realmente quer? Então será que você está disposto e disposta a pagar o preço para dizer, Deus é a minha fonte? Ele vai nos mostrar que vale a pena fazer de Deus a sua fonte. Porque aquele que era camponês, um agricultor, agora chamado para ser profeta, antes de Eliseu subir ao céu, qual que é o desejo do coração dele? Eu quero porção dobrada. Ele não foi preparado para ser profeta. Ele não foi treinado para ser profeta. Ele não foi instruído para ser profeta. Ele foi levantado pelo próprio Deus para ser profeta. Então, quando Deus te levanta para viver algo que talvez você nem sonhou, você nem imaginou, você nem se preparou, fica tranquilo que quem te sustenta nessa caminhada é o Senhor. O que você não pode fazer é perder o foco daquilo que Deus está te apontando. Aquele que nem sabia o que ia ser profeta, agora tem um sonho e desejo e olha para Elias e diz assim, eu não quero nada de você não assim, material, eu quero porção dobrada. Você consegue entender isso aqui comigo, sim ou não? Então foco naquilo que Deus quer. Foco naquilo que Deus está tendo para a sua vida. Porque se o teu coração estiver alinhado com aquilo que Deus quer, você vai viver histórias sobrenaturais. Você crê nisso em nome de Jesus? Então, para terminar, olha para alguém e diga para essa pessoa assim, alinha o teu coração com a vontade de Deus e você vai viver coisas sobrenaturais.